Olá Brasil, olá forradeiras vingativas, olá podcast. Meu nome é João Vitor da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. Olha, se misturarmos a história de Tarzan com John Wick, eu acho que temos o nosso filme que vamos conversar no vídeo de hoje. Uma produção de ação e thriller para quem curte daqueles filmes que tem tiro, porrada e bomba com ritmo bem frenético. Esse longa chega nesta quinta-feira aos cinemas e hoje vamos avaliar se essa empreitada de ação chamada de Contra o Mundo é um novo John Wick de 2024 ou se é só mais um filme de ação genérico de Hollywood. Tá curioso? Tá curiosa? Então bora lá, depois da vinheta nós conversamos um pouco mais sobre Contra o Mundo ou Boys Kill World. Boys Kill World ou Contra o Mundo é um thriller de ação de 2024 dirigido por Moritz Moore em sua estreia na direção em longas-metragens e escrito por Tyler Butter Smith e Aaron Ramis e argumento de ambos os dois, o diretor e esse tal de Aaron Ramis, produção de Sam Raimi e Roy Lee, estrelado por Bill Skarsgård, que acompanha aqui Boy, interpretado pelo próprio, um homem que jura vingança após sua família ser assassinada por Hilda van der Kooi, interpretada por Famke Janssen, a Mary Jane dos filmes ruins de X-Men, a matriarca de uma dinastia corrupta e pós-apocalíptica, em um ataque que deixou Boy surdo e mudo. Depois de ser treinado nas artes marciais por um misterioso xamã, Boy e um grupo de resistência desorganizados embarcam em uma campanha de vingança, seus pensamentos expressos por uma voz interior derivada de seu videogame favorito, com o qual ele briga com a fantasma de sua irmã mais nova, morta. Qualquer um que pergunte sobre esse novo filme de ação que vamos conversar hoje, se vale ou não a pena, a justificativa, a resposta é muito complicada. Eu acho que pela primeira vez eu não consigo encontrar argumentos necessários para que eu possa convencer você ou não a assistir o longa nas telonas. No ponto de vista mais da ação, Contra o Mundo ou Boy Kill World possui um tipo de argumentação, um tipo de ação que usa o frenesi para contar a sua história, que precisa de fato contar, com ótimas cenas de porradaria, desde por meio de uma câmera mais eletrizante, ótimas cenas de porradaria e uma direção do cineasta Moritz Moore, que embora não tenha nenhum trabalho expressivo, estamos aqui diante de acerto moderado por parte do diretor. Os problemas do filme se dão ao roteiro, que tem sim bons atributos narrativos e que consiga passar a sua mensagem, só que não consegue fazer isso a todo momento. O personagem principal, Boy, interpretado com intensidade por Bill Skarsgård, é um protagonista complexo e motivado. Apesar de sua mudez e da dor que o aflige, ele demonstra força, inteligência e determinação em que busca por sua vingança. A jornada que o personagem leva consigo próprio traz uma certa moralidade e limites da violência, enquanto ele enfrenta esses inimigos implacáveis desse grupo aí que a gente vai discutir ao decorrer desse vídeo. Inclusive a sua versão mais nova, interpretada pelo ator Mirim,
Cameron Crowe, que já participou de muitas outras produções, como por exemplo o original e o remake de Boa Noite Mamãe, produção de 2014 e 2022, a série The Boys, que é a que eu mais o reconheci, e alguns filmes que eu de fato não assisti, como por exemplo o filme de terror Perseguição às Bruxas, lançado em 2020. É um ator que também possui um talento muito interessante. A forma como o cineasta cria cenas fantásticas com a ação mais pé no chão, onde são produzidos e reproduzidas inúmeras sequências de porradaria, é aquele tipo de ação para tirar o seu fôlego. A relação entre o garoto e o xamã inicialmente é algo que o roteiro brilha e a direção consegue transmitir em tela com muita veracidade. Como ao decorrer dessa análise, as performances desse projeto aqui são ótimas, embora o filme até se destaque nessa questão em que existe e que exige questões políticas, no qual liderada pela Hilda van der Kooi, interpretada pela Jean Grey. Vou chamar ela de Jean Grey porque o nome dela é muito esquisito. E ao resto disso são elementos dentro da trama que não são bem construídas. Existem também alguns problemas na parte da construção de arcos secundários, embora eu goste de algumas coisas ali e aqui. Brett Gelman faz aqui um dos irmãos da Hilda. Ele até convence utilizando aqui um alívio cômico mais presente, mas perde muito dentro desse personagem, que a forma como a produção o coloca aqui é bastante inverossímil. Às vezes eu acho que ele está ali, mas o personagem é muito fraquinho, e é a mesma forma que eu vejo o ator Charlton Copley, que faz o personagem Glenn, um outro irmão da menininha ali, né? Que ele não possui nada de minimamente interessante ao seu personagem. Tudo o que os diálogos e os personagens podiam fica feita de uma maneira tão óbvia e tão mesquinha. Óbvio que essas coisas são elementos que, dentro dessa proposta de ser uma coisa mais escrachada, de ser algo mais espontâneo, né, não fazem toda a diferença e, de fato, não atrapalham completamente o filme. Eu digo mais, se você ignorar esses problemas dos personagens, eu acho que é direção na hora certa. Embora a vingança seja o principal motivador do personagem principal, de Bill Skarsgård, o boy, o filme também explora as consequências da violência e a busca por justiça em um mundo cruel. O personagem ele se depara com dilemas morais e questiona se a violência é realmente a única resposta para seus problemas. E eu digo isso principalmente porque tem um momento em que é colocado um diálogo entre a fantasminha da irmã e do boy, e isso me fez pensar muito do que o filme queria que o telespectador sentisse na hora. Eu creio que Contra o Mundo é uma mistura insana de John Wick, Anônimo e, sei lá, outras grandes produções. Tem um pouco aqui de Tarzan, até porque essa questão do personagem, o xamã, interpretado por Ian Hu-Yan, que estrelou filmes bem interessantes como John Wick 3, Parabellum, de 2019, e produções menores em Star Wars, O Despertar das Forças, de 2015. O filme se destaca muito por sua estética brutal e estilizada, com ótimas cenas de ação bem coreografadas, com uma certa maestria e um visual que remete a quadrinhos e videogame. Esse filme, inclusive, me fez lembrar muito um filme que eu analisei aqui no canal recentemente, não tão recentemente, que é do Edgar Wright, Scott Pilgrim, né, de 2010, porque Scott Pilgrim é uma produção que ela pega um pouco aquela estética, aquele estilo dos quadrinhos, enquadra dentro do projeto. Aqui não é tão diferente, eles pegam um pouco essa questão do videogame e eles adaptam isso tanto na questão da montagem, tanto na questão da fotografia, como as cenas são bem feitas nesse sentido de colocar, por exemplo,
alguns elementos de videogame e isso coube muito bem aqui. Outra parte que envolve o público e que ficou bacana nesse projeto é a interação do personagem principal, o Boy, e a fantasminha de sua irmã, interpretada por Kim Copeland, né, que interpreta aqui a Mina, que ela é uma personagem muito enérgica, sua interpretação nesse projeto é bastante ousada e a atriz ela manda muito bem, possuindo talvez alguns momentos reflexivos, ao mesmo tempo que ela traz uma personagem muito engraçada. Mesmo que o roteiro use ela e tendo aqui muitos furos de roteiro, principalmente quando o boy entra naquela quadrilha ali, né, dos dois outros rapazes, ela ainda se sobressai muito e entrega realmente uma personagem muito carismática. Outro motivo que a produção se destaca é a montagem, editada aqui pela editora Luciane Bernardi, né, que utiliza um trabalho mais cheio de cortes, elementos visuais feitos de uma esquisitice. Existe aqui um trabalho parecido, assim como eu falei, existe uma certa influência muito grande em Scott Pilgrim do Edgar Wright, lançado em 2010, que tem vídeo aqui no canal. Eu não estou conseguindo botar os cardzinhos, vou deixar aqui no link na descrição para vocês assistirem o meu vídeo. É uma montagem muito interessante porque ela pega muito essa estética dos videogames, essas transições e adapta no filme e eu acho que fica bem legal. Que consiga transmitir a sua mensagem com muita leveza e facilidade. Eu acho que Contra o Mundo, essa nova produção de ação e suspense, thriller, né, vai te impressionar bastante. Eu só vou dizer que eu não gostei do final, eu achei que eles entregaram uma coisa muito forçada, muito clichê, muito genérica, uma forma de você tentar induzir o público a entender a vilã, que é como se você estivesse humanizando a vilã de alguma forma e torna os heróis como vilões, né? Você acaba tornando o Xamã um vilão. Tem uma sequência ali no final que eu não vou estragar a experiência aqui, mas é uma coisa tão mal feita, tão mal escrita, tão mal pensada que às vezes a gente fica se questionando muito sobre o que Hollywood faz hoje com grandes ideias, sabe? Eu achei o filme muito interessante, a minha nota vai permanecer aqui acima de 6, mas é bem frustrante isso acaba dando uma mensagem que o filme não queria. Assim, enquanto o filme estava indo até chegar no finalzinho do segundo ato, depois que algo acontece ali, você fica muito decepcionado, mas assim como eu estou falando aqui, isso não são coisas que vão atrapalhar a experiência. Me atrapalhou porque isso quebrou um pouco o que o filme estava construindo de interessante. Mas ainda assim, eu não vou dizer que o filme é patético, é ruim, é medíocre. Até porque eu curti muito o estilo, eu curti muito a direção, curti muito o uso da montagem, a fotografia, os cenários realmente muito interessantes, com muitas cores, com muitas coisinhas ali. Então, eu achei um filme minimamente interessante. Só que tem esses problemas que tentar induzir e dizer e tentar oferecer uma coisa que o filme não precisava fazer. É realmente algo bem broxante dos produtores, mas é isso. Então eu fecho aqui Contra o Mundo com a nota 7. Pois é, o longa-metragem vai chegar nesta quinta-feira aos cinemas, então se você curte ação com muita porradaria, que preze muito pela fisicalidade, eu acho que você vai gostar bastante. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima J Críticas, valeu e até a próxima.